Acredite se quiser, mas ainda hoje, em plena segunda década do século XXI, tem gente que não acredita que o homem realmente pisou na Lua em 1969. Você é um desses? Desculpa aí então, mas esse episódio do Mitos do Pop foi feito pra você. São muitas as teorias que dizem que o pouso da missão Apollo 11 no satélite terrestre foi uma belíssima armação da NASA para colocar os Estados Unidos em vantagem sobre a União Soviética na época da Guerra Fria. Mas existe uma lenda que eu prefiro chamar de mãe de todas as conspirações. Mãe de todas as conspirações. Que vai muito além. A missão norte-americana Apollo 11, que levou astronautas até a superfície da Lua, teria sido um golpe elaborado por um dos diretores de cinema mais importantes de todos os tempos. O nome dele é Stanley Kubrick. Olha, por mais que existam muitas evidências que comprovem que a expedição para a Lua foi real, oficial, é bem interessante pensar que aquelas cenas lindas que vimos por tanto tempo tenham sido criadas pelo homem que melhor soube descrever nas telas o sonho da conquista espacial. Antes de falarmos da lenda, vale fazer uma pequena retrospectiva aqui da carreira do Kubrick naquela época. Em 1964, ele fez Doutor Fantástico, ou Dr. Strangelove, um filmaço que tirava sarro da Guerra Fria de um jeito que incomodou bastante o governo dos Estados Unidos e fez o Kubrick ficar meio visado ali entre as altas instâncias do país. Além disso, o filme tinha uns efeitos especiais improvisados muito bons que mostravam que o diretor, que tinha 36 anos na época, tinha um belo talento para criar grandes simulações com poucos recursos. O filme seguinte saiu 4 anos depois e é considerado por muita gente a grande obra-prima de Kubrick, 2001, Uma Odisseia no Espaço, que ainda me emociona até hoje só de ouvir aquele tema. Tan, tan, tan. 2001 foi lançado em 1968 e até hoje é impossível não ficar impressionado com a qualidade dos efeitos especiais, principalmente as cenas no espaço. Como ele fez essas coisas naquela época, quase 10 anos antes de Star Wars? Quer dizer, se tinha um cara em Hollywood capaz de criar uma simulação realista do pouso na Lua que pudesse enganar todo mundo que estivesse assistindo, esse com certeza era Stanley Kubrick. Não tinha ninguém igual. Vale explicar aqui que essa lenda urbana se espalhou por causa de um sujeito chamado Jay Weidner, que de tão obcecado fez um documentário só para provar essa tese, a de que o governo americano contratou Stanley Kubrick para filmar em estúdio um falso pouso na Lua. Não está vendo que é um truque? Se você é cético e conhece a história de Stanley Kubrick, deve achar difícil acreditar que um cineasta conhecido pela personalidade difícil, pelo idealismo, teria topado participar dessa armação que só serviria para confirmar o poderio tecnológico dos Estados Unidos. Pois é. Mas o que o Jay Weidner alega é que o Kubrick concordou em fazer esse golpe com a condição de receber recursos ilimitados para finalizar seu próximo grande filme. No caso, o já citado 2001, Uma Odisseia no Espaço. De acordo com a teoria da conspiração, tudo começou em 1964, quando Kubrick começou a pesquisar informações científicas para realizar 2001. Para isso, ele teve a ajuda de um cientista chamado Frederick Ordway III, que serviu o diretor como uma espécie de consultor técnico. Coincidência ou não, esse mesmo cientista também andava envolvido com o projeto lunar da NASA, que começou a ser desenvolvido nesse mesmo 1964. No filme, Kubrick usou umas técnicas de filmagem bem avançadas para simular a presença de astronautas andando na Lua. Esse processo se chama projeção frontal. Para fazer o truque, bastava um projetor, uns espelhos, uma tela enorme e reflexiva feita com bolinhas de vidro que fica posicionada atrás dos atores. E daí, uma câmera posicionada com um ângulo bem específico. Desse jeitinho, o resultado era como se o astronauta estivesse na Lua, mas diante de um cenário falso. Vale lembrar que naquela época praticamente não existia efeito especial em computação gráfica. Então o que o Kubrick fazia frente às câmeras era praticamente mágica. E é exatamente isso o que os teóricos da conspiração têm enxergado nos vídeos e fotos das missões lunares que foram divulgados pela NASA após a missão Apollo. Por exemplo, não deixa de ser estranho que as fotos tiradas na Lua estejam todas muito bem focadas e que a qualidade das imagens seja tão nítida. Isso se você pensar que não devia ser nada fácil tirar foto daquele jeito, né? Isso sem contar que os astronautas estavam de capacete. Pensa como é fazer uma foto boa com aquele troço na cabeça. Outros detalhes que os teóricos da conspiração reclamam é que as fotos não têm estrelas e que tem um monte de fontes de luz aparentes, discrepâncias no horizonte e até objetos de natureza questionável que aparecem nos cenários.
Na verdade, o Weidner até acredita que a NASA conseguiu pousar na Lua com astronautas e que eles realmente passearam e coletaram pedras e materiais por lá, mas o que ele tem certeza é de que aquelas imagens que o mundo inteiro viu não foram filmadas na Lua pela missão Apollo. O Stanley Kubrick teria sido o verdadeiro criador daquelas cenas e que ele teria escondido pistas desse segredo nas cenas de um dos filmes que ele dirigiu anos mais tarde, O Iluminado. Here's Johnny! Sim, você achava que este era apenas um filme de terror maravilhoso inspirado em um livro de sucesso de Stephen King, mas para os teóricos da conspiração, O Iluminado é muito mais do que isso. A lenda diz que Kubrick teria espalhado informações no filme para confessar sua participação na fraude do pouso na Lua, e ele teria feito isso como uma forma de se proteger, já que poderia sofrer as consequências se revelasse toda a verdade. Vamos lembrar do filme que saiu em 1980 e que me dá pesadelo até hoje. O protagonista é Jack Torrance, interpretado por outro Jack, o Nicholson, um escritor que não consegue escrever e que resolve se esconder com a família em um hotel enorme e vazio no meio do nada. Ele acaba pirando e desconta tudo na esposa Wendy e no filho Danny. Esse sim é o iluminado do título, porque ele possui poderes paranormais. Então, sempre de acordo com a teoria da conspiração, Jack e Danny representariam os dois lados de Stanley Kubrick, respectivamente o pragmático e realista, que é o Jack, e o visionário e sonhador, que é o Danny. Continua acompanhando. O Jack se propõe a cuidar do hotel, que representaria os Estados Unidos, durante um longo inverno, que representaria a Guerra Fria. O hotel seria uma alegoria do país porque é novo e impecável, mas foi construído em cima de um cemitério indígena, ou seja, do mesmo jeito que os Estados Unidos, que para existir como é hoje, praticamente extinguiu os índios que moravam por lá. Uau, hein? O filme e o livro de Stephen King têm várias diferenças pequenas, mas o Jay Weidner acha que isso tudo foi feito de propósito pelo Kubrick, só para ele passar a mensagem. Por exemplo, no livro, o quarto assombrado é o número 217. Já no filme, o diretor mudou para 237. A ideia, no caso, seria fazer uma referência à distância da Terra para a Lua, que são 237 mil milhas, de acordo com o conspirador. Para falar a verdade, a gente sabe que o valor é um pouquinho maior, 238.857 milhas. Mas quem tá aí preocupado com matemática uma hora dessas, né? Outra diferença que chama a atenção é o fato de que o filme mostra duas gêmeas que foram mortas pelo cara que cuidava do hotel antes do Jack. Arrepiei só de lembrar. No livro, esse caso só envolve uma única criança. O Kubrick teria mudado isso para fazer referência a um projeto espacial da NASA chamado Gemini, ou Gêmeos, que aconteceu antes do Apollo. E tem outro detalhezinho bacana que só põe mais lenha na fogueira. Ele tá usando uma blusa de lã com o desenho da Apollo 11. Calma que não acabou. O cara caprichou. Se você reparar, vai ver diversas referências a ursos durante o Iluminado. Então, a teoria diz que isso seria para simbolizar a ameaça soviética que pairava sobre os Estados Unidos na época da corrida espacial. E lembra da famosa cena da máquina de escrever, quando a gente descobre que o Jack passou o filme inteiro digitando a mesma frase: "All work and no play makes Jack a dull boy"? Segundo o conspirador, onde você lê all, na verdade deveria ser lido como A11. Adivinha? Sim, uma referência a Apollo 11. Mas aí você forçou a amizade, hein, meu amigo? Ainda dá tempo por uma última mensagem subliminar na pele do personagem Dick Halloran. O Kubrick teria mudado o destino dele para dar a entender que tinha tentado alertar o mundo sobre esse grande segredo da NASA, só que daí alguma coisa terrível aconteceu. Mais do que a teoria de Jay Weidner, talvez a maior fonte de persistência do mito que envolve o nome de Kubrick nas missões Apollo seja o documentário Opération Lune, de 2002. Produzido pelo cineasta francês William Carell, o filme é uma sátira que confirma essa famosa conspiração, mas mostrando entrevistas com pessoas reais, como a Christiane, a viúva do Kubrick, e uns astronautas como Buzz Aldrin, tudo misturado em umas cenas fora de contexto e umas declarações falsas de atores. Esse filme também conclui que o homem pode mesmo ter ido à Lua, mas que não foi possível produzir boas imagens durante a missão. E agora, para resolver esse problema, a NASA teria chamado o Kubrick para ser uma espécie de plano B. Só no final do documentário aparece uma mensagem explicando que tudo não passou de uma brincadeira, mas não fica claro se os entrevistados reais sabiam que estavam participando de uma piada. Stanley Kubrick já não está mais vivo para confirmar qualquer uma dessas teses, e é provável que não dissesse nada. Ele morreu em 1999, logo após concluir seu último filme, De Olhos Bem Fechados. Mas o detalhe que mais embeleza sua obra é justamente o mistério, o que explica por que seus filmes despertam tanto interesse e devoção até hoje. Agora, se o pouso na Lua fosse mesmo uma armação, levando em conta o número
número de pessoas envolvidas e a quantidade de dinheiro gasta para cobertar a mentira, aí sim dá para chamar facilmente essa de a mãe de todas as farsas. Você acredita no pouso na Lua ou na teoria envolvendo o Kubrick? Deixa aí nos comentários, compartilha com os amigos, deixa seu like e se você estiver no YouTube, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo do Adoro Cinema. A gente se vê na semana que vem no próximo Mitos do Pop. Tchau! Como é que é aquele meme? Se a Terra fosse plana, os gatos já teriam derrubado tudo. A maior prova que a Terra é plana é que ela se chama planeta, porque senão se chamaria redondeta. Essa é boa, mas só serve em português, né? Que bela lua, né?